No Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 37, Jesus deixa muito claro o que é necessário para a gente viver bem, sem dor de cabeça e sem atrair também a desgraça espiritual. Vamos dar uma lidinha? Olha o que fala aqui. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Se você reparar bem, essa é uma receita não muito fácil de ser cumprida, porque há uma tendência no coração do ser humano de antecipar e projetar algo apenas no imaginário. Ou porque alguém disse, ou porque alguém falou, ou porque alguém buzinou para você dizendo, olha, ouvi falar. E essa questão de ouvir falar quase gerou uma guerra nacional terrível entre os conquistadores da terra de Canaã, entre as 12 tribos. E a gente vai explicar isso em detalhes na lição de hoje. Aguardo você daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. A lição de hoje traz como título Acusações. E olha, muito bem propício para nos advertir, para a gente não cometer tal erro com as pessoas da nossa volta. Ainda mais que nós estamos hoje na terra de Canaã terrestre, partindo para a terra de Canaã celeste. E a lição vai retratar algo que é uma característica humana muito difícil de ser rompida e abandonada, que é a habilidade de a gente julgar as pessoas e às vezes até separar pessoas ou mesmo desprezar pessoas só porque à primeira vista olhou no rosto e não gostou da pessoa. Basta um comentário meio exagerado e a gente já parte para a agressão. Vamos nos livrar disso de uma vez por todas? Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui no contexto da lição. Antes, porém, quero pedir para você um favor. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, porque você está ajudando a abençoar outras pessoas. Quero agradecer imensamente àqueles que têm compartilhado do canal, assistido, às vezes se encontram pessoalmente comigo e dizem, assisto o seu canal, me faz muito bem. Queremos crescer e a gente precisa de você. Esteja conosco, tá bom? Olha, o texto principal que levanta essa questão aqui toda hoje é Josué 22, do versos 9 até o 22, quando um episódio interessantíssimo, mas grave, acabou de acontecer. As duas tribos, a de Ruben, a de Gad e a meia tribo de Manassés, estavam retornando agora para suas terras. Eles tinham ajudado seus irmãos por 7 anos. Para trás eles deixaram as terras dele além do Jordão, ou antes de atravessar o Jordão. As mulheres ficaram lá, os seus filhos ficaram lá, vulneráveis. Terra que aparentemente não era desejada por ninguém das outras tribos, mas eles escolheram. Essas duas tribos e meia disseram, nós queremos ficar aqui nessas terras, vocês permitem? E os irmãos concordaram, com uma condição, a gente concorda se vocês atravessarem o Jordão com a gente e ajudar a gente a conquistar as outras terras. E eles aceitaram o desafio e para lá eles partiram. 7 anos depois,
José diz: agora vocês podem voltar para suas terras. E eles estão voltando, e quando eles chegam às suas terras, a primeira coisa que eles fazem é erguerem um altar. E quando eles erguem o altar, alguma pessoa se colocou na condição de espião, vigiando os passos dos irmãos que estavam voltando. E levou um relatório totalmente negativo do altar que eles viram ser erguido. Porque geralmente quando se erguia um altar, fazia-se sacrifícios em cima do altar. E as 2,5 tribos ergueram um altar, não fizeram sacrifício nenhum. Qual foi a impressão que surgiu na mente do espião? Eles estão fazendo um altar para idolatrar como os cananeus que moram lá perto. Estão fazendo aliança com eles e certamente vão passar o Jordão depois e vão nos atacar. Então isso acendeu uma luzinha de alerta para as 10 tribos. Se armaram, enviaram um representante de cada tribo para ir até as 2,5 tribos para uma conversa muito séria. E quando eu li esse relato aqui, as falas deles, as palavras não foram em nenhum momento polidas. Foram palavras duras, firmes, provocativas. E eu comecei a me colocar no lugar das 2,5 tribos. Se fossem ditas para mim, eu talvez teria uma reação muito, muito forte. Como é que vocês estão agora abandonando o nosso Deus, se juntando aí com outras pessoas e ainda por cima chamaram a terra de uma terra desprezível? Aquilo poderia ter incendiado um ânimo tão forte, uma mágoa tão grande, que realmente uma guerra poderia acontecer. A partir de um lado e do outro também. Mas tudo terminou bem, graças a Deus. Porque foi dada a explicação. Nós estamos fazendo aqui apenas um monumento para que todo mundo olhe e se lembre. Nós estamos do lado de cá do Jordão, mas nós temos a mesma fé dos que estão depois do Jordão. O nosso Deus é o mesmo, nós estamos felizes de fazer parte, embora morando aqui. Quando qualquer nação, qualquer pessoa passar por aqui e olhar para esse monumento, elas vão se lembrar, ou ela vai se lembrar, eles adoram o mesmo Deus dos outros lá do outro lado. Essa era a intenção do altar. Portanto, aqui a gente entra em algumas coisas práticas. Por quê? Porque as 10 tribos ouviram falar e agiram através do ouviram falar. Graças a Deus que eles tiveram um diálogo do outro lado e deu certo. Mas alguém poderia sair armado com espada e já dizer: vamos guerrear e vamos matar e vamos destruí-los. Mas por que esse fracasso? Por que de vez em quando a gente tem esses dissabores? Porque sempre tem gente que tem prazer em acusar, promover destruição. E olha só, aqui tem um comentário do autor da lição dizendo assim: a falta de consulta a Josué, Eleazar ou aos líderes das tribos abriu espaço para um mal-entendido que potencialmente poderia levar a um conflito terrível. Conflito terrível. Falta de buscar e de consultar os principais líderes, Josué, Eleazar e os líderes das tribos. Olha, vou dizer uma coisa. Uma grande parte dos males na igreja, na família, na sua casa, até mesmo no seu trabalho, muitas vezes advém de um ouvir falar. Me disseram. Por isso que Jesus sempre orienta: vai ter com teu irmão, conversa com ele antes.
E eu quero que vocês prestem atenção aqui também em outra fala de Jesus, em Lucas 7, 24. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Já parou para pensar nessa sentença? Uma aparência, às vezes, pode levar a ações equivocadas? Outro texto agora aqui do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Não julguem antes da hora. Dá o tempo, que às vezes o tempo resolve as maiores intrigas. Enfim, eu aprendi nessa lição que a gente tem que tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Palavras soltas ao vento nunca mais voltam. Como as palhas soltas ao vento, as penas nunca mais voltam. Tome cuidado quando abrir a sua boca. Tome cuidado com os bajuladores falsos, pretensos falsos amigos que vêm instigar você contra alguém. Confira primeiro. E sabe a melhor maneira de você conferir antes de cometer qualquer erro? Fale com Deus, que Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus te ajude a melhorar os seus relacionamentos. E que você não cometa esse pecado de julgar e de condenar, de sentenciar pessoas inocentes. Vamos orar. Senhor, dá-nos a graça de viver para o Senhor, a alegria plena dos relacionamentos, sem estresse e sem dano. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia, e você?